Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tensão superficial, o quanto essa propriedade é importante na química, até porque é ela que faz a diferença de comportamento entre água e mercúrio, por exemplo, ao serem adicionados em um tubo de ensaio. Se você verificar, a água, ao ser adicionada num tubo de ensaio, ela fica em forma côncava, ou seja, em forma de U. Já o mercúrio, ele é o contrário, né? Ele fica assim numa forma convexa. Você sabia que a tensão superficial explica isso? É isso mesmo, gente. E até o final do vídeo eu vou explicar isso para vocês e, inclusive, vou explicar para vocês como verificar o volume correto em uma vidraria no laboratório, beleza? Então fique aí até o final do vídeo e se liga só no esqueminha que eu coloquei para vocês. Se liga só. Para que a gente consiga entender esse conceito de tensão superficial, coloquei um esqueminha joia aqui para vocês. E nesse esqueminha você pode observar o seguinte: eu estou falando do líquido água, então imagine esta molécula de água que está aqui embaixo, esta molécula de água que está no interior do recipiente. Você consegue observar que ela é atraída por todas as outras moléculas de forma igual, ou seja, ela é atraída em todas as direções igualmente. Agora, vamos imaginar esta molécula aqui em cima, ó. Não tem outras moléculas aqui acima da superfície do líquido. Então, ela é atraída para o interior aqui, ó, do líquido, mais fortemente do que para a superfície. Ela é atraída para o interior. Por quê? Porque não existe molécula para cima. Então, se a gente fizer uma comparação entre essas duas moléculas, a molécula de cima ela é atraída com mais força para o interior, porque não existe moléculas ali acima dela. Isso faz com que essa área superficial aqui diminua. Inclusive, além de diminuir, faz com que haja um maior empacotamento dessas moléculas na superfície. Isso, inclusive, é a razão pela qual alguns insetos conseguem andar pela superfície da água. Ai, mas afinal, professora, o que é a tensão superficial? Eu falei para vocês que a forma com a qual esta molécula aqui da superfície ela é atraída mais para o interior faz com que haja uma diminuição da área superficial, não falei? Bom, a tensão superficial é a energia necessária para que haja um aumento desta área superficial. E é importante que a gente entenda aí dois conceitos, que é a força de coesão e a força de adesão. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. E esse conceito importante que a gente precisa entender é a diferença entre forças de adesão ou forças adesivas e forças de coesão ou forças coesivas. O que significa isso, professora? É o seguinte, olha, vamos pensar nesta molécula aqui, ó, de água que está no interior desse recipiente. Essa molécula de água, ela tem uma força intermolecular aqui com relação a outra molécula de água. Esta força intermolecular que atrai uma molécula para outra no interior do recipiente é o que é chamado de forças de coesão ou forças coesivas. Já as forças que unem as moléculas com uma superfície aqui da vidraria, ela é chamada de forças adesivas. Por que isso é importante? Se liga só. É através desse conceito que a gente consegue entender a diferença de comportamento da água e do mercúrio. Percebam aqui, ó, foi adicionado água e mercúrio em dois tubos de ensaio. Verifiquem que a água, ela tem aqui, ó, um comportamento em U aqui na superfície, ou seja, ela é côncava. Já o caso do mercúrio, veja, ela é convexa. Por que isso acontece? A gente não falou que as forças que unem as moléculas aqui no interior são as forças de coesão ou forças coesivas? E a força que liga as moléculas à superfície ou aqui à superfície do tubo de ensaio são chamadas de forças de adesão ou adesivas. E o que acontece? No caso da água,
As forças de adesão, ou seja, entre as moléculas e a superfície do vidro, são maiores do que as forças de coesão, ou seja, forças coesivas. Se elas são maiores, eu tenho uma força maior entre a água e a superfície do que entre as moléculas de água. Isso faz com que, se a força aqui, olha, na superfície é maior, ela tende a ficar com este comportamento. Já no caso do mercúrio, essa força aqui, ó, que é a chamada de forças adesivas, ela é menor do que as forças que unem as moléculas de mercúrio. Se essa daqui, ó, que liga à superfície, ela é menor do que as do próprio mercúrio, então ele fica com esse comportamento convexo. Uau! Interessante isso, não é, gente? Bom, galera, e por que é bem importante esse conceito para a química? Principalmente em laboratório, quando você vai colocar uma solução em um balão volumétrico, por exemplo, você vai observar que esse balão volumétrico ele tem uma marcação. Essa marcação é que a gente chama de menisco. Veja, e o que é importante que você entenda é o quanto você tem que completar de solução para realmente ter aquele volume indicado no balão. Você tem balão volumétrico de 100 ml, de 50 ml, 500 ml, 1 litro, enfim. Mas todos eles ali vão ter essa marcação. E o quanto que você tem que preencher de solução? A maneira correta é esta primeira aqui, olha. Esta é a maneira mais correta de você preencher uma solução em um balão volumétrico. Por quê? Veja que aqui, ó, esta parte mais baixa desta forma côncava, ou seja, a parte de baixo deste U é que tem que estar em contato com a marcação da vidraria. Se você fizer desta forma, você está colocando menos volume do que seria necessário. E nesta forma aqui, ó, está para cima do menisco, também você está colocando de uma forma errada e neste caso você está colocando mais solução do que deveria. Então, se atente e você sempre vai fazer essa avaliação olhando bem de frente para a marcação, conforme está aqui este desenho. Belezinha, galera? Espero que você tenha aprendido, curtido e não esqueça, aprendeu? Compartilha lá com seus amigos para que ele também possa aprender aqui com o nosso canal, porque esse é o nosso objetivo. Até o nosso próximo vídeo.